Sede santos como eu sou santo, assim diz o Senhor. Quero convidar você para juntos conhecermos a história de um grande santo, São João Batista de La Salle, fundador de uma congregação, a congregação dos irmãos das escolas cristãs. Um homem que é tido como padroeiro de todos os educadores do mundo inteiro. Olha só que legal, porque ele foi de fato um grande educador. Vamos conhecer a história dele? Nasceu numa família nobre, rica, na França. E São João Batista, na época apenas João, era o mais velho de 4 irmãos. O pai dele gostava muito de música e promovia encontros de músicos na sua própria casa. E assim, João cresceu nesse ambiente, também adquirindo um gosto refinado pela música e aprendendo a tocar alguns instrumentos. Ele participava dessas amostras de música, sempre tocando música sacra. E assim foi desenvolvendo uma personalidade de fácil relacionamento. Tanto que o seu pai achava que ele seria político, era um ótimo aluno, ia muito bem nos estudos. Mas quando ele chegou à idade de decidir o que de fato queria para a vida dele, com apenas 12 anos, disse ao pai que queria ser padre. O pai não fez oposição, não queria brigar com o próprio Pai Celestial, não queria brigar contra Deus, e assim permitiu que o seu filho estudasse para ser padre. E assim ele foi estudar, estudou em ótimos colégios. Quando terminou os estudos médios, ele foi para a Universidade de Sorbonne, era de fato já muito novo, considerado um menino prodígio. Com apenas 16 anos de idade, ele recebeu o cargo de cônego da Catedral de Reims, uma cidade, uma catedral muito importante, principalmente naquela época na França. Ele, com apenas 18 anos de idade, já era chamado de mestre das artes livres. Era, de fato, um prodígio esse rapaz. Quando ele foi, de fato, para a universidade, para terminar os seus estudos, para a sua ordenação como sacerdote, ele já começou a usar o seu tempo para ensinar catequese a crianças, a jovens. Além de dar aulas e também de usar uma boa parte do seu tempo para a caridade. E assim, ele foi tendo uma experiência tão boa na catequese, que nesse período que ele passou no seminário, antes dele terminar a faculdade, antes de terminar a universidade, ele catequizou mais de 4.000 crianças. E assim ele pôde colocar em prática o seu principal carisma, que era de educador. Quando ele terminou a faculdade e ia de fato se preparar para receber a ordenação sacerdotal, seus pais morreram. E ele, como filho mais velho, se sentiu na obrigação de ajudar os seus irmãos a terminarem os estudos. E olha que interessante, ele tinha 3 irmãos, outros 2 irmãos e uma irmã. E os 3 se tornaram religiosos. A irmã entrou para um mosteiro e os seus 2 irmãos foram padres diocesanos. De fato, ele conseguiu passar para os seus irmãos toda aquela inspiração que vinha de Deus através do Espírito Santo, nessa vocação maravilhosa que ele tinha de ensinar, de educar as pessoas. E assim, quando ele percebeu que os seus irmãos já estavam suficientemente maduros para andar com suas próprias pernas, ele recebeu com 27 anos de idade a ordenação sacerdotal. E logo em seguida pôs em prática os seus projetos, que era de fato de educar principalmente crianças das classes baixas, crianças menos favorecidas, com uma educação primorosa, principalmente com uma educação religiosa. E assim ele foi abrindo casas para abrigar essas crianças e também formando leigos para que pudessem, de fato, dar uma boa formação para essas crianças. Chegou a um ponto em que frutificou tanto a obra dele, nesse seu carisma, que ele sentiu a necessidade de abrir essa congregação, a congregação dos irmãos das escolas cristãs. Depois de algum tempo, apenas 7 anos depois de aberto essa congregação, ele viu a necessidade de abrir um seminário, e assim o fez. Abriu um seminário para formar jovens padres dentro da sua congregação. Viu a sua obra se espalhar e, de fato, muitas pessoas aprenderem
dentro das suas casas, muitos jovens aprenderem ofícios, se formarem como pessoas dignas e de fato terem um bom trabalho, terem de fato um bom ofício, fazendo assim com que a vida dessas pessoas tivessem uma ótima dignidade. Formou muitos sacerdotes também, e quando ele morreu, ele de fato foi considerado um homem que teve no seu caráter, no seu carisma, na sua vocação, não só servir a Deus, mas educar as pessoas. Olha, esse ano a campanha da Fraternidade nos fala a respeito de educação. Nada melhor do que tomarmos como exemplo esse grande homem, São João Batista de La Salle, que é considerado o padroeiro dos educadores. São João Batista de La Salle faleceu num dia muito especial, no dia 7 de abril, uma sexta-feira santa. E assim partiu para a glória, tendo essa aura de santidade e esse reconhecimento de grande educador. Depois que ele foi canonizado no ano de 1900, ele recebeu de fato, pelo Papa Pio XII, o título de padroeiro de todos os educadores. Um homem de fato para ser tomado como exemplo para a nossa vida. Ele escutou o seu chamado desde muito cedo, colocou em prática, independente das tribulações que ele passou. E foi um grande homem, de fato, transformando a vida de muitas pessoas, principalmente jovens, como nós vimos ontem, no caso também de Dom Miguel Rua, que foi também um grande discípulo de São João Bosco. Todos homens da educação que transformaram a vida das pessoas, principalmente dos jovens, dando uma educação de fato de qualidade, principalmente uma educação religiosa católica, ensinando bons princípios para que as pessoas tivessem vidas realmente dignas. Se você gostou da história desse grande homem, desse grande santo, deixe o seu joinha, compartilhe esse vídeo com os seus amigos, nos ajude a evangelizar, inscreva-se também no canal se você ainda não é inscrito e ative o sininho para que você possa receber muitos outros vídeos produzidos aqui pelo nosso canal no YouTube da Desterro FM, muito especialmente no nosso quadro Conhecendo os Santos. Amanhã nos encontramos novamente com mais uma história de um santo. Até mais! Conhecendo os Santos, uma produção Desterro FM.